Olá a todas, olá a todos, bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro, mais uma aula do curso de Comércio Internacional, oferecido pelo Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Meu nome é Marcos Salles, e o tópico da aula de hoje é o papel dos países em desenvolvimento no sistema multilateral de comércio, com ênfase especial no papel desempenhado pela América Latina no processo de construção teórica e conceitual da posição a ser desempenhada pelos países em desenvolvimento dentro do sistema multilateral de comércio, dentro das regras, dentro dos regimes, e além da construção teórica, todo o processo de articulação diplomática, política, para que junto ao movimento dos não alinhados, junto a esse grande movimento do terceiro mundo, da segunda metade do século XX, conseguir construir um processo de reforma do sistema multilateral de comércio e modificar os parâmetros legais e jurídicos e a construção de prerrogativas que beneficiassem os países em desenvolvimento, atendessem às suas demandas, suas necessidades, para que pudessem se inserir dentro do comércio internacional a partir de uma perspectiva própria, que foi essa construída em grande parte pela América Latina e utilizada como argumento político, econômico, diplomático no processo de reforma do sistema multilateral de comércio. Essa é o foco, o objetivo da aula de hoje, conseguir construir, contar essa história para que seja possível identificar os principais parâmetros, digamos, do sistema multilateral de comércio que eram questionados pelos países em desenvolvimento, e quais as principais prerrogativas construídas por esses países nas negociações dentro do sistema multilateral de comércio para atender seus anseios, atender suas necessidades, e quais hoje estão vigentes e que atendem ou que podem atender ou que não atendem. Isso já entra numa avaliação mais crítica, mais ponderada, que a gente não chega a conseguir construir dentro da aula de hoje, pela própria dimensão do avanço do tempo da disciplina e do tempo pro nível de profundidade do curso, mas que a gente deixa alguns elementos à consideração, tanto pela aula quanto pelo material que está disponibilizado no Classroom. A esse respeito, junto com esse vídeo que está disponível no Classroom, está disponível também, como sempre, um roteiro de leitura dirigida, para que possam ter uma linha condutora para seguir os principais elementos, tanto da aula quanto do texto que está disponibilizado para leitura. O texto que está disponibilizado para leitura dessa vez é um artigo de autoria própria, autoria minha, que trata da CEPAL e da UNCTAD e as contribuições do pensamento latino-americano para o sistema multilateral de comércio. É um artigo datado de 2010, desenvolvido durante o período do doutorado, e que já tentava, nesse momento, consolidar algumas das principais conclusões, algumas das principais premissas da tese de doutorado, e acredito que ajuda a consolidar como um texto que serve não como referência, obviamente referência teórica, claro que não, mas é uma compilação das referências teóricas que podem ser interessantes para vocês, para mim foram fundamentais para o desenvolvimento da tese de doutorado, e que eu compartilho com vocês para servir como um guia
para essa aula de hoje. Bom, então, tomando como referência a aula da semana passada, sobre os fundamentos gerais do Sistema Multilateral de Comércio, da OMC, acho que ficou um pouco mais claro a ideia de que o Sistema Multilateral de Comércio foi construído e surgiu tomando lá nos anos 40 todo o acervo teórico construído pelo liberalismo econômico e que partia de uma premissa que o comércio internacional necessitava de políticas de Estado voltadas à liberalização do comércio, à redução das tarifas, ao tratamento igualitário dos Estados, para evitar todo o caos construído pela Europa durante o período da Primeira Guerra e o período de entreguerras, no qual havia políticas discriminatórias, de favorecimento a aliados, políticas de altíssimo nível de protecionismo, gerando comércio proibitivo, elevação de preços, desequilíbrio cambial. Ou seja, esse passado recente, no qual o vilão, entre aspas, era o protecionismo e o Estado, no seu papel de interventor na economia e no comércio, era o fantasma que o GATT 47, o acordo marco que cria o Sistema Multilateral de Comércio, procurava afastar. E com isso, ele relegou a inexistência ou desconsiderou toda uma construção teórica dialeticamente contrária a essa visão que a gente procura resgatar nesse texto, que surge também no seio da Europa, no meados do século XIX, vai ter um processo de amadurecimento ao longo da primeira metade, logo nas primeiras décadas do século XX, e depois vai se consolidar na América Latina, já para os anos 40, 50 e 60, que é o início da teoria marxista no século XIX, que vai chocar principalmente contra e tentar entender as crises do capitalismo, as razões que levam às crises recorrentes do capitalismo, como era naquele momento no século XIX a grande crise gerada pela Revolução Industrial e o desequilíbrio, os desequilíbrios dos estados, os conflitos entre estados decorrentes do fortalecimento do capitalismo, e ao mesmo tempo, consequentemente, dialeticamente, ao mesmo tempo que ele se fortalece, ele entra em crise pela dificuldade de convivência, de harmonia interestatal, decorrente desse capitalismo crescente, e isso migrou também para a ótica do comércio internacional. E isso é o primeiro ponto que a gente aborda no texto, que está previsto aqui na leitura dirigida, e eu vou seguir a leitura dirigida para dar essa linha de continuidade na aula de hoje. O artigo que eu subi no Classroom tem 4 partes. Numa primeira, falando das abordagens econômicas e jurídicas do desenvolvimento. Uma segunda, que é a influência latino-americana na institucionalização do direito ao desenvolvimento. Uma terceira parte, onde a gente já vê as prerrogativas jurídicas para os países de desenvolvimento dentro do sistema GATT-OMC. E a quarta parte, que é a conclusão, onde a gente tenta recopilar as condicionantes e as alternativas para o desenvolvimento da América Latina por meio do comércio internacional. Para isso, a gente vai, numa primeira parte, se questionar o seguinte: apresente brevemente
os principais contrapontos estabelecidos por Marx e Keynes à corrente teórica do liberalismo econômico e comercial que se difundia ao longo dos séculos XIX e XX. Karl Marx, com o marxismo aplicado ao comércio internacional, basicamente vai tentar analisar o efeito gerado pelas sucessivas crises do capitalismo, como eu havia falado, decorrente do enriquecimento de capitalistas e empobrecimento de trabalhadores. Isso gera uma dialética entre capital e trabalho, no seio do Estado e no seio das sociedades, que ele transpôs também para o âmbito do comércio internacional. Essa dialética marxista vai negar, portanto, aquela teoria das vantagens comparativas que a gente viu na aula passada, construída por Adam Smith e David Ricardo, basicamente, que, por sua função mais justnaturalista e mais idealista e menos dialética, acreditava que vantagens comparativas eram um fator de crescimento econômico. E só que a acumulação de capital, vamos dizer, não se baliza por distribuição de renda, não gera essa virtuose de distribuição de renda, ao contrário, gera concentração de renda. Então, logo, a nação que se direciona seu crescimento através de exportação de produtos de baixo valor agregado, os países que não têm capacidade de produzir produtos de alto valor agregado, vão estar sempre fadados à dependência de capital e, consequentemente, a um processo de subdesenvolvimento crônico e endêmico. Isso é o que o marxismo vai tentar revelar para o processo de construção do comércio internacional, que a utopia liberal do comércio internacional não vai levar a essa prosperidade global de distribuição de renda e distribuição de bens e distribuição de fatores de produção de maneira ótima. Muito pelo contrário, já tinha muito claro, antes mesmo do comércio internacional alcançar uma escala global, isso é uma das virtuosas da visão marxista, ainda no século XIX, perceber que no momento em que o capitalismo alcançasse escala global, e global naquela época era Europa, e alcançasse escala global com produtos, insumos decorrentes das colônias latino-americanas, das colônias africanas, do Sudeste Asiático, com os novos países independentes da América Latina e da América do Norte, o desequilíbrio da posição dos países dentro da escala de comércio internacional geraria uma posição de dependência e de domínio tal qual existe entre capitalistas e trabalhadores. E isso é a premissa que vai permitir depois a um outro teórico fundamental dessa contracorrente, digamos, do liberalismo econômico, fundar as bases do que se chama de desenvolvimentismo, que é John Maynard Keynes. Que vem a segunda pergunta, que é saber os principais aportes de John Keynes e o do desenvolvimentismo para a formação do sistema multilateral de comércio. Porque ele vai justamente fundar a ideia de que, para contrapor-se a esse desenvolvimento acelerado dos países industrializados e que postura devem ter países menos avançados na inserção no comércio internacional, ele vai desenvolver toda a construção do Estado interventor na economia, do Estado que promove o bem-estar social, do Estado que tem como responsabilidade, como função básica, regular e dirigir a economia, a geração de emprego, distribuição de renda e de estimulação da indústria nacional. Isso é, para Keynes, a função do Estado como Estado para dentro e o Estado na sua postura de processo de inserção internacional. Como ele vai entrar dentro dessa lógica de um comércio internacional com fortes bases
do capitalismo do século XIX, com uma altíssima concentração de renda e de tecnologia na Europa, e os demais países da recém-criada sociedade internacional do século XIX, para se inserir e buscar cumprir com as suas funções de renda, de educação, de saúde e de construção de Estado básico e de bem-estar social, era necessário projetar-se economicamente por meio de indústria forte, geradora de emprego, geradora de renda, geradora de tributos, e não se deixar levar pela onda das vantagens comparativas e dos recursos naturais herdados pelo justnaturalismo. Então, isso é a forte crítica e o contraponto que esses dois autores vão estabelecer, e são o embrião do que virá a ser construído também para essa lógica, esse conceito que vai... o conceito do desenvolvimento, que vai ser um conceito que vai ser um conceito contrário à ideia do liberalismo. Liberalismo e desenvolvimento vão aparecer como conceitos contraditórios e, por muitas vezes, dialéticos e antagônicos, por muitas vezes, nesse embate da primeira década, embate teórico da primeira década do século XX. Logo em seguida, o artigo vai tentar nos encaminhar e recopilar um pouco a discussão sobre como o desenvolvimento também vai passar por um processo de construção teórica e vai também evoluir teoricamente ao longo da história. A construção teórica do direito ao desenvolvimento foi também objetivo de uma evolução histórica e dialética. Quais são os 3 momentos da evolução da teoria do desenvolvimento como princípio do direito internacional? Aqui, o que a gente estava falando de Marx e Keynes, tratava da teoria do desenvolvimento como um fundamento da economia política. E aqui a gente traz ele como fundamento do direito. Se os estados, que ainda não eram estados, ainda eram colônias, que buscavam seu processo de libertação no pós-guerra, e precisavam se inserir dentro do sistema internacional e dentro da comunidade internacional, e conseguir alcançar além da liberdade, da autonomia e da soberania, que a gente conversou semana passada, precisavam também buscar sua soberania econômica. E é isso que onde vai se centrar, ao longo da segunda metade do século XX, toda a construção ideológica, diplomática, política e discursiva dos países em desenvolvimento, dos países recém-colônias, recém-independentes, dos países de terceiro mundo. Usem a categoria que quiserem, e cada categoria foi utilizada dependendo do momento histórico, para poder se inserir de maneira mais justa, mais equitativa e capaz de promover mais qualidade de desenvolvimento no seio de cada um dos estados. Então, o desenvolvimento vai emergir como um princípio de direito internacional, e essa é a primeira pergunta, em 3 momentos distintos da história recente das relações internacionais. Num primeiro momento, o desenvolvimento aparece como pressuposto para a independência e autodeterminação dos territórios recentes colonizados. Ou seja, as ex-colônias precisam de independência e de autodeterminação. Para isso, o direito ao desenvolvimento é o grande argumento utilizado naquele momento. Eu tenho direito a desenvolver-me de maneira autônoma e soberana. Portanto, tenho direito a deixar de ser colônia e passar a ser Estado soberano. Esse foi o grande uso do argumento, do fundamento do direito ao desenvolvimento ao longo, especialmente dos anos 40 e 50.
No segundo momento, o princípio serve como base para a construção de um sistema de comércio internacional mais justo e harmonioso nas relações entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Final dos anos 50, início dos anos 60, a gente tem quase toda a comunidade internacional já independente, já deixa de ser colônia. Em questão de 20 anos, a sociedade internacional deixa de ser uma sociedade de 50 países e passa a ser já uma sociedade de quase 150 estados soberanos, em questão de 20 anos. Triplica, em 20 anos, triplica a quantidade de estados soberanos. No entanto, apesar de soberanos e com condição jurídica igual, a igualdade jurídica, a ficção da igualdade formal jurídica dos estados, se contrasta com a óbvia e a descompassada desigualdade econômica entre grandes nações, especialmente europeias, e os Estados Unidos, nesse momento, já uma potência econômica, europeias, Japão, nesse momento também, são as grandes potências econômicas, com as colônias recém-independentes, que buscavam, nesse segundo momento do direito do desenvolvimento, uma reforma desse sistema para poder, além de conquistar a igualdade jurídica, tentar conquistar a igualdade econômica. E no terceiro momento, que é o momento contemporâneo, o princípio do desenvolvimento vai abarcar também o conceito de sustentabilidade humana, sustentabilidade econômica, social e ambiental. Desenvolvimento deixa de ser um processo de luta de independência política, passa pela ideia de igualdade econômica, de desenvolvimento econômico, e vai passar para um desenvolvimento sustentável, e aí o conceito de direito ao desenvolvimento passa a se diluir e deixa de ser uma luta, um fundamento de luta dos países de terceiro mundo, e passa a ser um conceito mais harmônico e mais abarcado por toda a comunidade internacional. Então é isso, são esses três grandes momentos da evolução histórica do direito ao desenvolvimento. Vocês vão ver aqui no artigo. E nessa terceira etapa, e ao longo de toda essa construção, especialmente na terceira etapa, mas na primeira e na segunda também se revelou, o direito ao desenvolvimento teve um grande aliado, que foi a construção histórica dos direitos humanos. Os direitos humanos, ao longo dessa segunda metade do século XX, teve uma enorme participação dos países em desenvolvimento ao elencar os direitos humanos que achavam prioritários e consideravam prioritários estarem previstos nos acordos, nas convenções internacionais, nas convenções regionais de direitos humanos. E, nesse momento, o direito ao desenvolvimento vai ser incorporado pelo rol dos direitos humanos, pelos discursos de direitos humanos, pelos debates de direitos humanos, é o que se chama de humanização do princípio do desenvolvimento. Isso vai conferir muita legitimidade política para o direito ao desenvolvimento. Todo o arcabouço filosófico dos direitos humanos vai fortalecer e vai dar legitimidade às reivindicações do direito ao desenvolvimento. É o que ele vai ser inserido na terceira geração, como se chama, de direitos humanos, tem direitos de primeira, de segunda e de terceira geração. Ele vai entrar no rol de direitos de terceira geração, igual o direito à paz mundial, o direito ao meio ambiente sadio, e ele vai deixar de ser um direito de política e vai também ser um direito dos âmbitos sociais, culturais, e também, obviamente, um direito de reivindicação política. A questão do desenvolvimento se beneficia dessa mudança e sofre positivamente um chamado adensamento de juridicidade. Ele vai ser um direito que vai ter muito estofo, e por isso ele é tão potente ao longo da segunda década, da segunda metade do século XX. Todos os países do mundo, do terceiro mundo, melhor dizendo, usam o direito ao desenvolvimento como cavalo de batalha
nas suas disputas internacionais, nas suas reclamações internacionais, nas suas reivindicações internacionais, seja no âmbito da ONU, seja no âmbito do GATT, seja no âmbito das negociações bilaterais, mas ele é um enorme fundamento, argumento de reivindicação das causas dos países subdesenvolvidos ao longo dessa segunda metade do século XX. Mas de onde vai surgir essa construção conceitual? A gente vai que eu falei isso no início da aula. Quando Marx e depois Keynes criam um embrião, digamos, dessa teoria, a forma como essa teoria de crítica e de análise histórica, digamos, do capitalismo, e de crítica à forma como o capitalismo se manifesta no seu papel de concentração de renda e de formação natural pelo capitalismo de oligarquias e de monopólios, o comércio internacional ainda não é o grande objeto de estudo deles, né, no Capital, e Marx, nos seus 3 tomos do Capital, não enfatiza o comércio internacional e não encontra soluções para o comércio internacional ainda nesse momento. A preocupação dele era a construção de Estado e de sociedades menos oligárquicas e menos concentradoras de renda, mas mais fica o embrião para que ao longo do século XX passe a ser um fator de análise e uma premissa para ser desenvolvida. E isso vai encontrar seio, fermento e um caldo cultural muito importante aqui na América Latina na segunda metade do século XX. E isso vai encontrar também espaço institucional para se construir e se legitimar dentro de um órgão criado pela ONU aqui na América Latina, com sede em Santiago do Chile, que é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, conhecida também como CEPAL. A CEPAL vai ser um dos principais órgãos que vai permitir a vários pesquisadores e teóricos e políticos da América Latina convergir teoricamente para a construção de uma teoria própria latino-americana para melhorar sua modalidade de inserção internacional, que é conhecida como a teoria da dependência, também com uma série de premissas que são importantes que vocês conheçam. E aqui eu elenco no artigo e peço pela leitura dirigida que vocês elenquem e conceitualizem, para vocês terem isso claro, algumas premissas que a CEPAL vai construir. E aqui quero destacar para que vocês possam também buscar suas leituras dos autores originais, que eu não vou colocar aqui, a gente não vai ter tempo de ler e debater, mas que vocês têm uma urgente necessidade de ler essa gente latino-americana que produziu conhecimento original de ponta e transformador das relações internacionais. E aqui a gente tem o nosso brasileiro Celso Furtado, uma das grandes cabeças latino-americanas do pensamento desenvolvimentista e de posicionar o Brasil teoricamente para a inserção econômica internacional, o argentino Raul Prebisch, Maria da Conceição Tavares, Fernando Henrique Cardoso, ainda em sua época com Enzo Faleto, quando construíram uma das teorias mais importantes, digamos, do final dos anos 70, de catapultar a perspectiva da centro-periferia. Wallerstein, Rui Mauro Marini, um dos grandes marxistas brasileiros, que também se debruçou sobre os problemas da inserção no comércio internacional, Teotônio dos Santos, e
outros, óbvio, mas aqui é uma lista para que vocês possam conhecer a produção e o aporte que cada um deles teve como pesquisadores, como teóricos e como homens e mulheres de ação política, digamos, para a nossa região. E aqui eu quero que vocês tenham a capacidade de conhecer alguns elementos importantes desse arsenal de conceitos que eles desenvolveram. Primeiro, a teoria da dependência. Tá? O que seria a teoria da dependência? É uma que vai tentar deixar claro, na antítese com a lógica do comércio internacional e das vantagens comparativas, e vai se materializar pela lógica da centro-periferia. Basicamente, tem a ideia que subdesenvolvimento, a principal contribuição do pensamento Cepalini, aqui eu leio para que vocês também possam resgatar do artigo, foi o conceito de centro-periferia, através do qual se procura explicar a forma particular pelo qual países em desenvolvimento se vinculam economicamente a países em desenvolvimento, que não é uma vinculação igualitária, colaborativa, solidária, e sim, dentro do sistema vigente e real, pragmático das relações econômicas internacionais, países industrializados são o centro do capitalismo global e os não industrializados a periferia. Né? Nesse conceito, que obviamente tem essa clara origem marxista, está a ideia de um desenvolvimento desigual originário, né? Que a teoria das vantagens comparativas não leva em consideração. Então, a teoria das vantagens comparativas leva em consideração que todos se inserem ao mesmo tempo, de maneira igualitária, nas relações econômicas internacionais. Isso, obviamente, historicamente, politicamente, economicamente, é uma falácia que levou anos para ser desconstruída, essa falácia. E aqui uso a expressão falácia do ponto de vista científico, que é uma tese a ser falseada, e ela era falseada constantemente pelos fatos, e levou muito tempo a ser desconstruída teoricamente. E aqui a gente tem um elemento fundamental da teoria da dependência, que é algumas premissas que eu arrolo no artigo. Subdesenvolvimento como conceito, é produto do desenvolvimento de forças produtivas globais concentradas. A concentração dos fatores de produção. Tá? E a concentração exclusiva, e exclusiva é uma palavra fundamental, nos países do centro capitalista. Tecnologia, propriedade intelectual, capital de investimento, tá? Recursos humanos, recursos financeiros, que são o que move a economia, nesse momento, estão exclusivamente concentrados no centro do capitalismo e no centro do comércio internacional. Então, não tem como condicionar a ideia de que a periferia do sistema internacional pudesse estar em condições de igualdade. Existe, portanto, uma dialética centro-periferia, de origem histórica, que divide países entre categoria, entre centro, aqueles que detêm o monopólio dos fatores capitalistas de produção, e periferia, que vai gerar uma condição, que estão em uma condição de dependência histórica e estrutural em relação aos países do centro. Uma dependência de recursos, de investimentos, de tecnologias para explorar e avançar no seu processo de desenvolvimento, explorar as suas matérias-primas e avançar no seu processo, no seu modelo de desenvolvimento. Tá? A dependência externa dos países periféricos está concentrada nos fatores de produção de fluxos financeiros, estoques de produtos, câmbio, tá? E orientação de investimentos para infraestrutura. O que é isso? A gente está falando de construção de portos para poder exportar, construção de estradas para poder migrar a produção, construção de ferrovias, instalação de planta de automóveis e de indústrias, de caminhões. Tudo isso, um país da periferia não tem condições de fazer não tinha nessa época da história, no século XIX, início do século XX, metade do século XX,
condições de fazer de maneira autônoma. E a grande maioria dos países no momento ainda não tem condições de fazer isso de maneira autônoma. Depende necessariamente de capital, tecnologia, investimento e tecnologia, propriedade intelectual de terceiros. A gente está ouvindo a grande discussão da Ford no Brasil, e da Ford se instalou há 100 anos atrás, né? 1919. Numa época onde o Brasil precisava de caminhões para transporte, portanto, se necessitava de caminhões, necessitava de investimento para a construção de rodovias. O Brasil não tinha recursos para rodovias, foi necessário capital estrangeiro para a construção da malha rodoviária brasileira. Construção de portos para escoar a produção. O Brasil também não tinha essa condição. Portos são construídos com recursos ingleses, com recursos norte-americanos. Então, a gente vê aí que, obviamente, tudo isso vai ser feito de maneira a beneficiar o investidor. Ou seja, para onde vão esses recursos? Vai ser para beneficiar capital e exportar material e matéria-prima que interesse ao investidor e não necessariamente interesse ao Estado no qual está havendo investimento. Então, isso é uma dependência do país periférico ao capital e às finanças estrangeiras que molda estruturalmente, historicamente, a sua condição periférica. Tá? O caminho para a superação da dependência externa é a industrialização induzida. Essa é outra premissa do pensamento cepalino, que vai criar o chamado modelo de substituição de importações, modelo de industrialização tardia, industrialização induzida, vários nomes que vão permitir ao Estado conseguir superar as monoculturas agrícolas e as monoculturas de extração de minérios, né? E vai começar a diversificar sua pauta exportadora para poder exportar, além de agricultura, começar a construir um leque de produtos industrializados e manufaturados. É todo esse processo de fomento à industrialização para tentar, ao invés de ficar importando bens para sanar a demanda interna, ter que importar roupa, ter que importar livro, ter que importar computador, ter que importar lápis, ter que importar água, ou copo, vidro, porque nós não temos capacidade de produção local, porque a teoria das vantagens comparativas diria na sua fundamentação teórica que se eu não posso produzir, e se produzir é muito caro, que compro de fora. Ora, então estaríamos fadados a constantemente estar importando e não conseguir exportar nada que tenha valor agregado. Logo, superar isso passaria necessariamente por uma posição ativa do Estado, o Estado interventor, e aí o arsenal teórico do Keynes vai ser a base do pensamento cepalino. Estado que promove bem-estar social, Estado que promove a intervenção na economia, que controla a geração de emprego, controla preços, controla tributos, com todos os custos econômicos que vai demandar a construção desse Estado, mas nessa linha de pensamento vai ser construído, o custo vai ser considerado investimento de Estado para geração de uma outra postura de Estado, uma outra natureza de Estado, um Estado que não é um Estado do dependente de agronegócio e de minérios, e vai começar a ser um Estado que vai ser um Estado gerador de educação, de tecnologia, de indústria e de autonomia econômica e tecnológica para se inserir no mundo, fora da lógica da dependência e fora da posição periférica absoluta e tentar ser um país mais próximo ao centro do capitalismo global. Um quarto elemento, a quarta premissa desse processo, e isso é fundamental para a América Latina, é que para isso ser alcançado, os países da América Latina necessitavam ganhar escala,
para os seus processos de industrialização e, obviamente, para isso era necessário sair do seu núcleo de Estado e tentar fazer isso em nível regional. E é para isso que se propõe, desde a CEPAL, que se construam acordos econômicos regionais, como a ALAUC, a ALAD, o Mercosul, a Comunidade Andina. Todos esses são enormes projetos e ferramentas de industrialização induzida dos países latino-americanos, para que toda a produção nossa pudesse ganhar escala e produção industrial brasileira não se limitar ao mercado brasileiro e também ter acesso preferencial e diferenciado aos mercados latino-americanos, e isso geraria uma complementariedade regional e maior consenso, maior complementariedade, consequente integração econômica e política regional. Então, isso, em linhas gerais, é o pensamento da CEPAL, que vai moldar toda uma visão de mundo, que vai transbordar a América Latina e vai ganhar adeptos em todo o grande processo. Nessa época dos anos 60, CEPAL é construída no final dos anos 50, CEPAL é de 48, e depois a gente vai ver, no final dos anos 60, no início, na metade dos anos 60 e 64, a criação da UNCTAD, que é um órgão da ONU que vai consolidar a lógica de comércio e desenvolvimento. Então, nesses 15 anos entre CEPAL e UNCTAD, a gente vê essa corrente da teoria da dependência e do centro-periferia se consolidar e transformar a América Latina em termos de prioridades econômicas, prioridades políticas, e isso vai ganhar adeptos na África, no Sudeste Asiático, que vão adotar esse modelo de industrialização, substituição de importações, vão adotar o processo de industrialização tardia, e vão fazer isso virar um reclamo, um argumento, uma reivindicação de todo esse terceiro mundo perante a comunidade internacional. Então, isso vai ecoar na ONU, vai ecoar também no sistema multilateral de comércio. Quem vai ser o primeiro secretário-geral e o criador da CEPAL vai ser o Raul Pérez, o argentino, o criador da teoria da dependência, e também ele vai ser o primeiro secretário-geral da UNCTAD. Esse é o nível de ascensão política e conceitual e teórica que tem Pérez e tem a América Latina nesse momento de conformação desse movimento de reforma do sistema internacional para beneficiar países em desenvolvimento. E vai ser no âmbito da UNCTAD que vai ser criado o movimento de reforma, basicamente, do GATT, que é o foco do nosso curso do Sistema Multilateral de Comércio. E aqui vem algumas perguntas que estão também na parte 3, do artigo, que está também na leitura dirigida, para que vocês expliquem como esse argumento do direito ao desenvolvimento, já munido de todo esse arsenal teórico criado pela América Latina e dos grandes exemplos de mudança de política pública e política industrial na América Latina, na África e no Sudeste Asiático, basicamente, vão propor modificações no sistema multilateral de comércio. E aqui eu quero que eu propus aqui algumas dualidades aqui para vocês entenderem. De um lado, como que isso vai modificar a noção de igualdade jurídica? Vindo do direito internacional, a gente sabe que todos os estados são iguais entre si. Se chama igualdade jurídica entre estados. É uma premissa fundamental do direito internacional e das relações internacionais. Por que essa lógica vai questionar o princípio da igualdade jurídica? Porque vão começar a argumentar e construir o que se chama de tratamento especial e diferenciado, ou também conhecido na ramo dos direitos humanos como discriminação positiva. Os países vão buscar uma discriminação que beneficie aqueles em menores condições.
e nesse caso, melhores condições econômicas. Tá? A universalidade do GATT e a igualdade da ONU vão passar por uma transformação radical a partir da teoria da dependência. A gente vai ter países desenvolvidos, países em desenvolvimento e países de menor desenvolvimento relativo, que ao criar essas três categorias, esses três níveis de existência jurídica, cada um vai ter um tipo de tratamento e um tipo de prerrogativas e uma categoria de prerrogativas para poder se inserir no comércio internacional. Uns vão ser obrigados a se conduzir, a se portar no comércio internacional de determinada maneira. Outros vão ter algumas prerrogativas que, por ser país em desenvolvimento, não precisa cumprir com algumas regras que são obrigatórias para os países desenvolvidos. E os países de menor desenvolvimento relativo, aqueles mais pobres, vão estar praticamente isentos das regras e das obrigações do sistema multilateral de comércio e vão estar passível de argumentar todos os direitos, e vão ser sujeitos de direitos e não vão ser sujeitos de obrigações, pela sua condição de país extremamente pobre, como hoje a gente tem quase cerca de 38, 40 países, o último número que eu tinha era de 38 países que estão habilitados nesse nível, nessa categoria de país de menor desenvolvimento relativo. E isso vai começar a modificar estruturalmente a relação de comércio internacional. Quando um país vai negociar com outro, ele vai estar obrigado a dialogar com uma outra condição jurídica, não vai ter obrigação de negociar negociações recíprocas e intercâmbios recíprocos. E vai existir um princípio próximo, que vai ser a ideia da não reciprocidade, que é o segundo ponto desse capítulo. A não reciprocidade estabelece que um país desenvolvido, ao fazer uma concessão, abertura de mercado, ao fazer uma concessão tarifária para um país em desenvolvimento, não obriga-o a ter que fazer a concessão recíproca. Ele pode receber e não dar. E isso era impossível de ser orquestrado dentro da lógica do princípio do liberalismo e do sistema multilateral de comércio originário. Isso só acontece a partir dos anos 60, anos 70, quando se consolida essas grandes modificações lógicas dentro do comércio internacional. Isso vai permitir que haja uma outra postura de negociação dos países em desenvolvimento perante os países desenvolvidos, para que eles também possam acessar a tecnologias, acessar a investimentos, sem ter que fazer concessões que antigamente necessitavam fazer. Tá? Então, é basicamente essas duas ideias, a ideia do tratamento especial e diferenciado e a ideia do princípio da não reciprocidade, que vão modificar e vão intitular de direitos os países em desenvolvimento agora no sistema multilateral de comércio, e isso vai depois gerar uma série de direitos e prerrogativas específicas em cada um dos acordos que a gente comentou semana passada, no acordo sobre serviços, no acordo sobre agricultura, no acordo sobre investimentos, sobre facilitação de comércio. Esses dois grandes princípios vão permear todas as regras do comércio internacional. Sempre que a gente vê uma regra de comércio internacional, a gente precisa ficar atento para ver como que essa regra funciona no plano para países desenvolvidos e como funciona para países em desenvolvimento. Nunca as regras podem ser percebidas per se como regras universais. Tá? A partir dos anos 70, dos anos 80, quando se concluiu todo o processo de reforma do sistema multilateral de comércio para atender as demandas dos países em desenvolvimento, a gente tem sempre particularidades específicas para países em desenvolvimento e para países de menor desenvolvimento relativo. Tá?
E então, com isso, a gente traz para uma segunda pergunta da parte 3, que é, atualmente, instrumentos internacionais à disposição dos estados na OMC, para poder operacionalizar o direito ao desenvolvimento, podem ser classificados em 2 tipos. Explique. Tá? E eu quero que vocês, ao ler o artigo, tenham a capacidade de entender a diferença entre os instrumentos de transferência internacional e os instrumentos de comércio internacional. O que são os instrumentos de transferência internacional? No âmbito da lógica de comércio internacional, a partir de agora, os países de desenvolvimento, a partir da existência da lógica do desenvolvimento dentro do comércio nacional, eles podem fazer transferência de tecnologia dos países de desenvolvimento por meio de licenças compulsórias, por exemplo. Então, são transferências de tecnologia e de capitais sem contrapartida. E o outro são instrumentos de comércio. É poder fazer protecionismo comercial sem ser penalizado pelo órgão de solução de controvérsias. Então, são em 2 linhas, em 2 frentes. A questão de comércio e a questão de transferências de recursos e de tecnologia, que agora os países de desenvolvimento têm direito de fazer isso sem sofrer nenhum tipo de penalização política, econômica ou jurídica no sistema multilateral de comércio. Exemplos disso, aqui, como eu falo, aqui, acordos de cooperação técnica, que vai permitir transferência de tecnologia, onde criar, por exemplo, uma indústria farmacêutica e não precisar pagar royalties, não ser obrigado a pagar royalties, é algo que surge da lógica do direito ao desenvolvimento. Antigamente, para cada bem produzido, é necessário pagar royalties demandados por aquela empresa originária do país, de um país desenvolvido. A partir desses novos acordos, especialmente do acordo de propriedade intelectual, é possível fazer elementos de licença compulsória, para alguns casos. Eu não vou entrar em detalhes, senão a gente vai se estender demais, mas vocês vão conseguir, e isso serve também para casos de investimentos estrangeiros, quando há investimento, e agora começa a surgir hoje uma discussão que pode ser interessante para a gente acompanhar ao longo do curso sobre a Ford. A Ford, como investimento estrangeiro, no qual houve muitos subsídios e houve um longo 100 anos de papel ativo do Estado brasileiro para manutenção desse investimento estrangeiro, desse processo de industrialização no Brasil e dessa indústria no Brasil. Caso a Ford deseje e se concretize realmente sua retirada, o Brasil tem a capacidade de fazer expropriação forçada dessa indústria. Está lá previsto nos acordos de investimentos estrangeiros, com algum tipo de reembolso, com algum tipo de recuperação e de indenização, mas o Estado em desenvolvimento, um país em desenvolvimento, pode expropriar a indústria de um investidor estrangeiro e fazer algum tipo de indenização. Começa a se discutir isso hoje no Brasil. Hoje eu vi alguns primeiros artigos dessa discussão, para que aquele investimento se torne investimento brasileiro. O Brasil fez isso nos anos 30 com a Petrobras. Tudo que era o capital de investimento tecnológico que hoje é da Petrobras, nos anos 30, eram petroleiras estrangeiras. Getúlio Vargas expropria essa indústria petroleira que estava no exterior e disse, não, vocês investiram, isso agora vai ser brasileiro, a gente indeniza vocês pelo que vocês investiram aqui e, a partir de agora, isso vai ser brasileiro. A indústria petroleira se torna a indústria brasileira. Começa-se a discutir isso, tem que avançar e ver como se vai avançar, o que fazer com a planta da indústria da Ford. Pode haver algum tipo de movimentação no âmbito brasileiro, tem que ver se isso vai ser uma política de Estado ou se vai ser só uma reivindicação dos setores sindicais, dos setores industriais, para tentar buscar uma expropriação da planta da Ford. Isso é possível pelo direito internacional
do desenvolvimento. É isso que eu queria argumentar aqui e se assinalar nesse ponto. Tá? E, por fim, a título de conclusão no artigo, que é por onde eu encaminho aqui a conclusão da leitura dirigida, tem uma quarta parte do artigo que se chama o desenvolvimento da América Latina por meio do comércio internacional. Tá? O ponto 1 primeiro diz, de acordo com os teóricos da dependência, quais as razões que poderiam justificar o subdesenvolvimento histórico da América Latina? Em meio a esse contexto, o que a gente precisa superar para se tornar uma região com um desenvolvimento sustentável, pleno, harmônico, humano, inclusivo? Tá? Aqui tem um trecho de um parágrafo do artigo que eu coloco assim: sabe-se que não é a detenção de recursos naturais que leva necessariamente ao desenvolvimento. A América Latina não faltam recursos de base para seu desenvolvimento industrial. Reservatórios de matérias-primas, minerais e agrícolas não faltam. Os países do continente dispõem igualmente de vantagens culturais que poucas regiões do terceiro mundo possuem. Possuem elites científicas e técnicas, possuem nível de educação relativamente elevado, acesso direto a conhecimentos e tecnologias ocidentais. As razões da lentidão, portanto, e das dificuldades de industrialização não devem ser procuradas em condicionantes físicas, tá? Mas sim nos modelos de desenvolvimento elegidos pelos países da América Latina. O problema central do desenvolvimento latino-americano é exatamente o seu modelo. Tá? E isso surge de uma das palavras literais do Prebisch, que eu transcrevo aqui para vocês também terem a noção de como ele aporta esse caso. Que ele chama esse capitalismo de imitação, pretendendo se desenvolver à maneira dos países centrais, só pode subsistir, a longo prazo, com o naufrágio dos direitos humanos, a consagração das desigualdades sociais. É preciso encarar a transformação do sistema e resolver o problema da acumulação e da distribuição das riquezas e das tecnologias. Então, a grande questão não está em ter ou não ter recursos, seja recursos naturais, seja recursos tecnológicos, que sejam recursos financeiros. Está em construir um modelo de desenvolvimento onde a gente tem prioridades. E aqui a gente começa a buscar a luz em modelos de desenvolvimento que interessam a países da América Latina. E interessa a população latino-americana, não só as elites latino-americanas. É construir um modelo que não seja agro-dependente, agroexportador, agroextrativista, que não seja de um extrativismo poluente, violador de direitos humanos, violador dos direitos das comunidades indígenas, destruidor do meio ambiente e das gerações futuras. Ou seja, é um modelo de desenvolvimento que vai permitir a gente inserir-se no comércio internacional e no sistema econômico internacional e gerar um modelo de desenvolvimento próprio. E para isso eu trouxe aqui, naquela época, no doutorado, estava trabalhando e lendo o Amartya Sen, Prêmio Nobel da Economia, que resgatou todo o conceito de desenvolvimento como, e aí o título da obra dele que ganha o Nobel é o Desenvolvimento como Liberdade. Recomendo muitíssimo a leitura para aqueles que têm interesse nas lógicas de desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento sustentável. Ele vai dizer que, para o século XXI, os principais fatores que são apontados como determinantes para a promoção do desenvolvimento, e isso é a última pergunta da leitura dirigida, está em principais determinantes para a promoção do desenvolvimento são alto nível de qualificação e educação, liberdade política, liberdade econômica, promoção de tecnologia, promoção da inovação, logística eficiente, logística ambientalmente correta, civismo, comprometimento social,
sensação de pertencimento nacional, que não é o mesmo de nacionalismo, por isso ele fala civismo, essa noção de responsabilidade e solidariedade social, né? Instituições com credibilidade, construção de Estado e de instituições sem aquele avesso ao Estado, um orgulho de pertencimento à coisa pública, né? Investimento em tecnologia, em capital humano e proteção de propriedade intelectual para que a gente possa construir tecnologia e construir invenções socialmente referenciadas e que sejam de propriedade intelectual e de propriedade dos países latino-americanos. Aqui um exemplo, um rol de fatores que o Amartya Sen propõe, que eu achei interessante destacar e que vocês destaquem, porque vocês vão perceber que são premissas para um desenvolvimento que a gente normalmente não está acostumado a ler. Não é o crescimento de PIB, não é aumento da balança comercial, não é aumento da produção, não é um desenvolvimento, que a gente está lendo aqui, fundado em aumento de PIB e aumento de balança comercial. A gente tem que começar a medir o desenvolvimento na América Latina por princípios que sejam relevantes para a gente e para os nossos países e que sejam capazes de ceifar as raízes do subdesenvolvimento e permitir autonomia e inserção no comércio internacional e no sistema internacional fora dessa condição periférica e dependente. Era isso, esse foi, aqui eu encerro aqui a revisão da leitura dirigida e do artigo. O artigo, espero que seja útil para vocês, e ele vai ser fundamental para que vocês possam responder ao questionário que está na leitura dirigida. Fiquem à vontade para responder a essas questões da leitura dirigida utilizando outras referências. Querem buscar outras referências teóricas, outros artigos. Obviamente, esse artigo não se pretende ser referência teórica, ele é uma recompilação que foi um resultado de uma disciplina do doutorado, de um curso de doutorado, mas vocês podem buscar as respostas para esses pontos aqui, onde quiserem, no material que vocês quiserem, mas o que eu queria concluir é que, com isso, com a discussão de hoje, eu quero que vocês percebam que a construção teórica e diplomática e política alavancada pela América Latina e pelo mundo em desenvolvimento permitiu o que a gente chama, o nome da aula no programa se chama A Ascensão do Resto, The Rise of the Rest, que é um livro da Alice Amsden, que foi fundamental para mostrar como, depois de toda essa engrenagem, de toda essa engenharia jurídica que permitiu a esses países se industrializarem sem serem condenados, permitiu comércio não recíproco e relações não recíprocas, esses países catapultaram-se no comércio internacional e no sistema internacional. É daí que surge a potência econômica da Indonésia, do Brasil, do Vietnã, da Argentina, do México. Esses países em desenvolvimento que até os anos 60 eram terra de ninguém, em termos de desenvolvimento autônomo, desenvolvimento próprio, com políticas próprias, indústrias próprias, tecnologia própria, capital próprio, nos anos 60, 70, começam a criar modelos de desenvolvimento endógeno que lhes permite ser hoje esses estados que são hoje. Brasil, em México, a gente vai para Sudeste Asiático, África do Sul teve todo um modelo de industrialização interessante, Índia, a gente vê também Vietnã, a gente vê Indonésia, como eu comentei, e outros, uma série de exemplos que agora, pelo cansaço da hora de aula, não me recordo, mas é isso que vai permitir a eles catapultar-se como países de industrialização tardia,
ser hoje, no século XXI, esse terceiro mundo industrializado, forte, já não mais dependente de recursos naturais, países com altíssimo nível de tecnologia, capaz de criar tecnologias, serem inventores de celulares, de carros, de tecnologias de software, de serviços, e em 30, 40 anos mudaram radicalmente a sua estrutura de Estado, sua estrutura de capitais, sua estrutura de tecnologia, a quantidade de doutores, PhDs que o Brasil tem, que vários países desenvolvidos têm hoje, comparado ao nível de progressão do capital humano desses países, é impensável que foi conquistado isso em tão pouco tempo. Tá? Isso foi decorrente dessa mudança de paradigma para criar um modelo de desenvolvimento não só dependente de comércio absoluto, mas de uma postura de desenvolvimento que permite usar o comércio como ferramenta, mas não como uma finalidade para sua inserção no sistema multilateral econômico. Era basicamente isso que eu queria tentar resumir em 1 hora. Espero que a leitura do texto seja útil, espero que mova vocês a ler mais a respeito do tema, e não esqueçam que a leitura dirigida que está preparada para essa aula vai ser obrigatória para avaliação do segundo bloco das aulas. Vão ser 3 leituras dirigidas, da aula de Fundamentos Gerais, da aula de País de Desenvolvimento e da aula que vem, que vai ser sobre acordos comerciais e a proliferação de acordos comerciais no mundo, do sistema do comércio internacional. Tá bem? Com isso, encerramos essa aula. Obrigado pela atenção. Na próxima semana, voltamos com mais um encontro do curso de Comércio Internacional do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp. Uma boa semana a todos e fiquem bem. Até mais.